Você está ouvindo o Entre Líderes. Aqui liderança não é romantizada, é confrontada. Este é um recorte real das salas de treinamento onde líderes encaram o que evitam enxergar no dia a dia. Você não vai ouvir o que você quer, você vai ouvir o que você precisa. Porque entre líderes, a verdade não é negociável. Porque o tema adaptabilidade, para mim, é algo que faz parte da essência. Se a gente não tem a essência da adaptabilidade, as crises derrubam a gente. E a gente levanta ou demora muito tempo para levantar e outros já tomaram a nossa frente. E existem pessoas que para elas está tudo bem ficar em segundo lugar. Existem algumas pessoas que não está tudo bem em segundo lugar. E eu faço parte das pessoas extremamente competitivas. Então, a adaptabilidade precisa fazer parte da nossa trajetória. Bom, meu nome é Tati Souza, trabalho com desenvolvimento humano. Amo estar aqui nesses lugares. Todo dia uma empresa nova, um lugar novo. Isso para mim é fascinante, porque eu conheço muitas histórias e eu posso aprender muito com todo mundo. Mas nessa questão do aprender, tem algo que eu particularmente me comprometo com a minha essência, com a minha história, que é buscar conhecimento. Eu acho que existem pessoas ousadas e inconsequentes. As pessoas ousadas e inconsequentes, às vezes elas até chegam rápido, mas elas não permanecem. Por quê? Porque não conseguiu construir base. Então sobe e desce muito rápido. E existem os ousados, mas que têm consciência. E esses é que chegam alto e geralmente se mantêm em crescimento contínuo. Então, para mim, tudo gira em torno do conhecimento. Por isso, desde muito nova, de criança, eu sempre fui uma menina muito estudiosa. E para mim, livros é como se fosse o meu hobby preferido. Então, em casa, no escritório, eu tenho estantes de livro, eu viajo, eu preciso levar os meus livros, na minha cabeceira de cama eu tenho livro, no banheiro eu tenho livro. Por quê? Porque é o tempo que a maioria das pessoas usa apenas se divertindo, eu uso estudando. E ao mesmo tempo, porque tem gente que fala assim, não tenho tempo para estudar. Eu falo assim, tem tempo. Você só não encaixa corretamente. Eu tenho alguns MBAs e a maioria deles eu fiz ouvindo aulas, não assistindo aulas, porque como eu viajo muito, eu tenho um tempo de deslocamento muito grande. O que a gente pode fazer nesse tempo de deslocamento? No meu caso, eu estudo. Então, em 2015, nasceu um desejo muito grande no meu coração de publicar, de escrever um livro. Porque para mim era como se eu pudesse materializar o meu conhecimento e conseguir colocar perpetuidade nele. Para mim, escritores sempre foram figuras assim, quase que super-heróis inatingíveis. Eu falei assim, cara, eu preciso publicar um livro. E eu comecei a escrever o meu primeiro livro, Bora Fazer Valer a Pena, inclusive o tema dessa palestra, em 2015. E eu levei 5 anos para ele poder ficar pronto. 5 anos. Tati, por quê? Em 2015 a ideia dele já estava completa, mas ele nunca estava bom o suficiente para que eu pudesse entregar a uma editora para que ela pudesse validar se a gente publicaria ou não. Medo. Às vezes não é nem medo, às vezes é covardia. Às vezes a gente se torna covarde frente a algumas situações. E eu, diante dos meus principais sonhos, estava me tornando uma pessoa covarde. Tinha medo de as pessoas simplesmente não gostarem. Então eu ficava mudando o título, mudava o capítulo, e eu ficava mudando até um dia que o meu sonho começou a se transformar em grande sofrimento, porque eu comecei a acreditar que eu não era capaz de escrever um livro. E quando a gente desacredita da nossa capacidade, a gente perdeu tudo. A gente perdeu tudo. E aquela dor, ela precisava pelo menos ir embora. Então eu falei assim, bom, eu não consigo dizer se sou capaz ou não se eu não validar esse projeto. E aí peguei o manuscrito, enviei para algumas editoras, algumas me deram sinalização positiva, outras negativas, e eu escolhi a primeira editora para publicar a obra. Só que o interessante e a emoção não foi quando eles me disseram sim, a gente gostaria de publicar o seu livro. Foi quando eu recebi o exemplar impresso lá no escritório. Uma caixa deles impressa, abrindo a caixa, eu lembro como se fosse hoje, folheando, eu falei assim, não é possível,
olha aqui que massa, tudo aquilo que eu estudei, que eu acredito, as minhas histórias estão materializadas eternamente para que as pessoas possam usufruir desse conhecimento. E naquele momento eu me comprometi com uma meta para mim, não para ninguém, nem para a empresa, nem com a editora, nem com ninguém, comigo. Eu falei, eu preciso ter essa sensação mais vezes. E eu não quero esperar mais 5 anos para ter essa sensação de novo. Então, a partir de hoje, eu decido publicar um novo livro por ano. Então, desde 2019, venho cumprindo o meu objetivo. O ano passado eu publiquei meu 7º livro e estou entrando nos capítulos finais do 8º que eu publico agora em 2026. Ô Tati, mas da onde você tira tanta coisa? Ué, eu tenho que estudar o tempo todo de qualquer forma por causa do meu trabalho. Eu conheço pessoas brilhantes o tempo todo que eu posso contar histórias. E por que não internalizá-las? Ô Tati, mas comercialmente, eu não penso mais no comercialmente. Eu já nem penso mais o que as pessoas vão pensar do meu livro. Eu quero ter a sensação de receber a minha caixinha e de folhear o 2º, 3º, 4º. E é maravilhoso isso. Tati, por que você está falando sobre isso pra gente? Porque é muito importante, nessa manhã, você assumir a consciência pelas decisões que você toma. Bom, se isso te incomodou, talvez seja exatamente o ponto que você precisava rever na sua liderança. Porque entre líderes, a responsabilidade nunca é terceirizada.